Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Um abraço carinhoso para você. Eu sou o pastor Gessner. Tenho a honra de estar com você na sétima aula. Você se lembra do nosso conteúdo? Foi muito legal, né? Nossa viagem até aqui já passou por compreender a tarefa. Antes de tudo, uma ideia é comunicar, a base sólida da pregação. Falamos um pouquinho sobre considere o que o texto diz, que o pregador vai falar. Na última aula, você se lembra, nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre a contextualização, foi uma ideia muito legal, identificando a ideia central do texto, e falando também da tese. Hoje, nós queremos usar um tempinho com você para trabalharmos o item ou a aula de número 7. Onde chegaremos? O pregador que não fixa com clareza o propósito de sua mensagem tende a ficar falando em círculos intermináveis, sem um propósito básico e um propósito específico. Jamais o pregador consegue ser objetivo em sua mensagem, né? Olha que interessante. A gente vai tratar um pouquinho hoje sobre propósito, né? Para chegar com objetividade, relevância e vida, o pregador precisa trabalhar com um propósito claro. A maneira com que eu e você ministramos deve deixar claro que rumo, que caminho, que direção que eu estou seguindo. Quem me ouve precisa entender que eu sei aonde estou e aonde quero chegar. É muito importante, tá? Então fixe com clareza a intenção do que você faz ao dirigir-se ao auditório. Onde você quer chegar com os seus ouvintes? E aí, nós já fizemos a pesquisa da ideia central do texto. Se você não pegou essa aula, vai lá atrás, a aula de número 6 é interessante para você aprender isso. Já falamos de tese, já temos definidos isso, o que é a ideia central, o que o texto diz, não é? E qual é a tese, o que eu quero ensinar, trazer com esse texto. Agora eu preciso estabelecer, então, o propósito básico e o propósito específico. O propósito básico, queridos, eu vou chamar de rumo, tá? É o rumo a ser seguido na mensagem. O propósito básico, então, é exatamente, tá, o rumo a ser seguido na mensagem, a linha sobre a qual os elementos funcionais, explanação, ilustração e aplicação caminharão para que o propósito específico seja realmente alcançado. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é qual é o propósito básico? O que seria o propósito básico, então? É exatamente, tá, o rumo a ser seguido na minha mensagem. A linha, os elementos funcionais, a explanação que eu vou fazer, a ilustração que eu vou usar, a aplicação que eu vou fazer, caminharão exatamente sob a linha estabelecida no propósito básico. E o propósito básico precisa me levar a propósito específico. O que vem a ser, então, o propósito específico? É o ponto de chegada da mensagem. É o alvo a ser alcançado. Enquanto a ideia central é passado, a tese é o presente, o propósito específico é o futuro, é o alvo que eu quero atingir. Então você já tem as três fases, ou as três buscas, não é? De uma mensagem. Você já consegue traçar pontos. O ponto onde você deve buscar aquilo que fundamenta a sua ideia, que é a sua ideia central. Aquilo que você precisa falar e aplicar na vida daqueles que estão te ouvindo e aonde esses resultados te levarão. É o propósito específico. Então é muito importante. Determinar o propósito básico, determinar o propósito específico, permite ao pregador fazer com que os ouvintes cheguem com objetividade. Você não perde tempo. Você tem uma pesquisa importante, porque você já tem uma ideia central a ser transmitida, tem teses, aquilo que você quer dizer, quer trazer de orientação, de contextualização para o ouvinte, e claro, você já sabe onde você quer que esse ouvinte chegue. Então é muito importante a gente estabelecer a objetividade na pregação. Assim como o médico não precisa dar uma aula de medicina para esclarecer o paciente, mas conversar de modo claro e direto, o pregador também deve pregar de modo objetivo para alcançar as suas necessidades. O pregador que não é objetivo está trabalhando como caçador que atira sem ter um animal na mira. Usando a figura do semeador, eu e você precisamos pensar que o pregador que fala para não ser entendido faz o jogo de Satanás. Ele permite que a semente seja destruída. Ele permite que a semente caia em terra que não é fértil. Então, muito cuidado, eu e você, como pregadores, se não fixarmos com clareza o propósito da mensagem, eu vou ficar falando em ciclos intermináveis,
gastando o precioso tempo dos meus ouvintes sem o resultado que realmente poderia ter. Então, fixar esse propósito possibilita a gente exatamente saber o que eu pretendo comunicar. O que eu pretendo transmitir com essa mensagem? O que eu pretendo falar? É saber onde nós queremos chegar, é que nos dá condição para nos preparar para a viagem. Então, aí sim, é na elaboração do sermão, é fixar o propósito, é estabelecer o rumo que me faz exatamente, determinar um propósito específico, é exatamente o guia indispensável para a preparação da mensagem. Eu preciso estabelecer isso. É o propósito que governa o texto. É o propósito que influi na formação, na construção do tema. É o propósito que simplesmente aconselha a melhor ordem para a divisão do esboço. É o propósito que determina a forma como a mensagem deve ser concluída. É o propósito que estabelece quais aplicações eu vou conseguir colocar nesse texto. Tá? Vamos lá. Propósitos básicos principais. Evangelístico. Eu já posso, então, encerrar aqui a minha projeção, ficar só na tela aqui, já estou terminando. Então, propósitos básicos. Evangelístico. Ajuda os pecadores a afirmarem um compromisso com Jesus. É a mensagem que faz com que o pecador aceite ao Senhor como Salvador pessoal. É a mensagem de salvação. Propósito devocional. É o segundo propósito básico. Propósito básico, não específico. Básico. Como assim, pastor? Ajuda os pecadores, não é? E crentes a aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Faz amar mais e mais, buscar crescer na graça e no conhecimento. É uma mensagem que promove comunhão com Deus. A mensagem missionária, não é? É aquela mensagem que desafia a cada um entregar dons e talentos a serviço do Senhor. Né? É a mensagem da consagração. A mensagem pastoral é o quarto tipo de propósito básico. É o bálsamo de Cristo no momento de dificuldades e crises. Não é? Ou seja, prega sempre e não apenas nas catástrofes. É a mensagem de alento, de conforto. Tem o sermão propósito básico ético, ou seja, é aquele que leva, que convence o crente a uma melhor comunhão com o próximo, seguindo o exemplo de Jesus, vivencia amor, justiça, princípios, é a mensagem do amor ao próximo. E o doutrinário, que enfoca a doutrina bíblica, ou seja, é um sermão informativo que, ao invés de informar, ele também esclarece, infunde convicção bíblica e leva de forma clara ao coração do ouvinte o propósito de Deus. E como é que eu estabeleço um propósito básico, pastor? Como é que eu faço isso? Qual o caminho que eu devo adotar? É simples. Não é? Você tem o texto, a ideia central do que você quer passar. Tem a tese do que você quer construir. Agora, quais são as necessidades dos seus ouvintes? Qual é o texto bíblico que você está trabalhando? Qual a verdade que você estabeleceu na tese? Isso faz com que você possa construir o seu propósito básico. Então, por exemplo, se eu quero construir um sermão evangelístico, a necessidade é salvação, você sabe, e eu também. Né? Podemos usar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lembrar, que tese eu tenho nesse texto? A ideia central você sabe. Que tese eu tenho? Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos pela fé. É lógico. Se eu tenho essa tese, imediatamente eu tenho um sermão o quê? Evangelístico. Se for devocional, podemos trabalhar a comunhão e tantos outros que nós podemos trabalhar. Então é muito importante, tá, você gravar que o propósito básico pode ser evangelístico, devocional, missionário, pastoral, ético e doutrinário. É bem verdade que eu posso ter doutrinário evangelístico, por exemplo, pastoral evangelístico, ético evangelístico, doutrinário missionário, doutrinário e ético. Né? Então, eu também posso juntar propósitos básicos. E o propósito específico? O propósito específico, queridos, eu considero não só a necessidade dos ouvintes, não só o texto bíblico, não só a verdade que eu tenho na tese, mas também o propósito básico. É lógico, propósito básico, lembra que é aquilo que é a estrada onde eu caminho? Então, se eu sei quais são os passos que eu tenho que dar, imediatamente eu posso, então, estabelecer propósitos específicos. Então, vamos lá. Um propósito específico, se eu sei que eu estou pregando para alguém que precisa conhecer a Jesus, e é salvação meu propósito básico. Eu estou usando João 3,16. Qual o propósito específico que eu posso colocar? Persuadir os não crentes a aceitar o amor de Deus, assumindo um compromisso com Jesus. Eu posso convencê-los pela palavra. Eu posso levar até eles uma mensagem que direcione ao coração deles e convença-os
a tomar uma posição por Jesus. Que não existe outro caminho mais importante ou mais, né, excelente que Jesus. Isso pode ser feito em qualquer um das nossas mensagens. Então, o propósito específico é onde eu preciso levar o meu ouvinte até chegar. Então, é muito interessante, né? Você pode usar, por exemplo, num sermão doutrinário, lembrar de João, capítulo 1, versículo 14, né? Veja, se é conhecimento doutrinário a base que os meus ouvintes precisam, o propósito básico é doutrinário, e o específico? Lembra de João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu e você sabemos que nesse texto tem uma tese. Em Jesus, o Deus homem que entre nós habitou, podemos ver a glória do Pai. Então, em Jesus eu vejo a glória do Pai, porque Jesus habitou aqui entre nós. O propósito específico é apresentar Jesus como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha que crescimento você estabelece, essa proposta, não é, para aqueles que estão te ouvindo. Então, definiu o propósito da sua mensagem, definiu o propósito básico, específico, já está claro no seu coração? Deus tem misericórdia de nós e nos ensine. E a próxima aula é muito importante, porque nós vamos trabalhar, não é, o resumo menor, não é, aquilo que realmente eu preciso entender de forma clara. Irmãos, é lindo esse material, está à sua disposição, já tem seis aulas gravadas, essa é a 7ª aula. Assista as outras aulas do nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas, ou a Demissão Itaú de Minas. Você tem liberdade de se inscrever lá, ativar, não é, as notificações para que você receba sempre que um vídeo for para o ar. Deus te abençoe, um abraço carinhoso no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, homilética, manifestando o poder da palavra de Deus através da pregação, o poder de Deus através da pregação.